Então, para a aula de hoje, né, que é a aula 6, Reencarnação em Ciência, a gente tem esse objetivo geral, que é demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através da reencarnação. E para a gente chegar a esse objetivo geral, vocês já devem estar acostumados, né, que toda semana tem essa metodologia que a gente utiliza, a gente vai passar por, digamos, por passos. Então, entre os objetivos está também mostrar as evidências da reencarnação em diversas culturas, na história, na filosofia, nas mais diferentes religiões, e apresentando, inclusive, trabalhos, né, que são trabalhos científicos. Também vamos explicar a necessidade da reencarnação para compreender a evolução, para entender esse processo de educação pelo qual nós estamos passando e vamos voltar a passar muitas outras vezes. Também explicar como a reencarnação é um mecanismo onde se estabelece a justiça divina. Além desses, também demonstrar que sem o esquecimento do passado, o que, né, comumente se chama do véu do esquecimento, que não é possível o crescimento junto a outras criaturas. Também explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem a essas reencarnações. E explicar também que doenças, antes de serem punições, são lições educativas do espírito em aprendizagem. Vocês vão ver que alguns desses temas eles voltam também nas próximas aulas. Né? Então, deixa uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Tem alguém que não? Tem alguém que está mais ou menos? Um ali mais ou menos. Então, se todo mundo acredita em reencarnação, a gente não costuma acreditar no que a gente não sabe o que é. Não é? Então, quem é aqui que sabe explicar para a gente o que é reencarnação? Não é prova, não é para... Tem algum candidato ou candidata? O microfone está ali. A Aline já está louca para levar para alguém. Gi também. Ó. É um renascimento para aprendizado e a evolução intelecto-moral. Mais alguém? Senão a gente passa, né? Quem sabe daqui para frente vocês se animam. E alguém sabe como é que a ciência busca provar a reencarnação? Alguém já leu alguma coisa a respeito? Já viu algum documentário, algum filme, alguma coisa do tipo? Não? Mas quero lançar esse desafio para que vocês comecem a pensar. Como é que se prova isso? Não é? Porque uma coisa é a gente acreditar, a gente ter isso, digamos que internalizado na gente, que a reencarnação acontece, que nós estamos aqui, inclusive, em um processo de reencarnação, mas como é que isso é provado? Tem como provar isso? São questões que eu quero que vocês já fiquem aí pensando. Então, eu trago aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 4, esse conceito de reencarnação, né, que é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Todo mundo consegue entender? Porque, às vezes, para a gente que já está acostumado com os ensinamentos, né, com o espiritismo, isso é fácil de entender. Mas eu já encontrei pessoas que dizem que a reencarnação não existe, porque como é que ela vai ter um corpo igualzinho e vai ser de novo ela? E aí, para você explicar que a situação não é essa, então, a depender de qual seja, né, a forma que a pessoa se educou, da religião, quais são as experiências que ela tem, os ensinamentos, tudo que ela viu, é complicado entender. Quer falar? Boa noite. Quando você coloca ali, nada tem de comum com o antigo. Mas, na palestra de Adenauer, ele fala que, se você tem uma doença que não foi curada nessa encarnação, na próxima você volta com ela. Ou não. Assim, mas eu botei isso aí e fiquei pensando exatamente, estava esperando que alguém me fizesse essa pergunta, né? Será que tem alguma coisa em comum com o antigo? Então, a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, depois dele, já vieram outros espíritos trazendo outros ensinamentos. E, por exemplo, em algumas pesquisas científicas, né, que são feitas, se encontram
pessoas que aparecem com trejeitos, com marcas, com expressões, com preferências, inclusive gostos alimentares, que são estranhos naquela família, mas que em outra família, aquela outra apresentava também e que era um formato estranho. Quer dizer, aquela pessoa em outra, né, em outra encarnação. Então, isso aí, quando eu li, eu também falei assim, não, alguém vai falar disso aí. Então, quando se diz que nada tem de comum contigo, isso não é regra, né? Pode ser que realmente não tenha nada, né? Inclusive, venha com outro sexo, venha em um outro país, né? Que seja, fenotipicamente, as características sejam totalmente diferentes, mas, como a gente disse, cada um reencarna com um objetivo, cada um tem um plano, e, de repente, parecer, né, com o que você foi em uma outra vida, tem algum valor e algum significado e algum propósito. Então, tudo que a gente vê, a gente sempre tem que pensar isso, né, que não é regra, é aquilo, é taxativo e não tem uma, como eu digo, não tem outra forma de se pensar, outra forma de avaliar e de analisar. Então, gostei dessa observação. Eu fiquei pensando bem isso. Respondi? Então, também lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 330, tem essa pergunta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Vocês conseguem entender o que é que eles estão tentando dizer? Quer dizer, o que é que a gente interpreta do que eles disseram? Então, quando a gente pensa aqui, nessa vida física, né, por mais que hoje em dia a medicina, as tecnologias, as pesquisas em saúde, já existam maneiras de prolongar a nossa saúde, né? Se a gente for pensar em expectativa de vida, não é? Ela está aumentando, é com higiene, é com medicação, é com novas formas de se viver. Então, isso... Mas por mais que a gente tenha todos esses mecanismos, né, que se pense, é uma prótese, né, é uma medicação, é um implante, é um transplante, mesmo assim, tem uma hora que não dá. Né? Eu sempre brinco assim que minha avó morreu, vai fazer 2 anos, ela morreu com quase 102 anos. E era uma pessoa que ela não queria morrer. Mas, assim, por mais que ela tivesse aquela vontade, aquele desejo, tem uma hora que não dá, né? Porque o corpo, a gente sabe que as células elas vão, né, entrando no processo e vai ocorrer envelhecimento e a gente vê isso, né? Então, por mais que a gente se deseje, é uma necessidade que uma hora a gente vai ter que partir, né? A gente deixa o corpo e a gente parte, né? O espírito vai para outro. E aí, a gente está lá nessa vida espiritual. Então, tem casos de espíritos que não querem reencarnar? Tem. Já participei de um atendimento de uma médium única que ele chorava. Um chorava porque ele não queria reencarnar. Né? E ele tinha descoberto que ele tinha uma programação ali e ele não queria reencarnar. Então, a gente sempre fala aqui, né, embora exista essa ideia de que o mundo espiritual é melhor, que lá todo mundo é feliz, a gente sabe que é uma continuidade. Né? Então, a gente está lá no mundo espiritual, tem algumas situações que a gente não passa lá, como passa aqui. Né? Então, todo esse mecanismo de... A própria, como eu sempre penso assim, para a gente se manter esse corpo, é difícil. Né? Porque quantos investimentos a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, para que a gente chegue até o final do dia vivo? Então, isso não é uma forma de aprendizado? E se você já está lá na vida, digamos, no mundo espiritual, você pelo menos já não tem esse corpo. Não é? Então, isso é só um exemplo, tem outros exemplos, outras formas também de se avaliar. Mas essa, por exemplo, né, digamos assim, uma coisa básica, que quando você vê, você já vê que é diferente. Né? Mas não é que estar em um mundo é melhor do que o outro e que a gente não aprende em um e não aprende no outro. A gente está sempre em constante processo de educação. Né? Tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, por que então que a gente reencarna? Então, eu trago aqui lá também, do Livro dos Espíritos, né, qual o fim objetivado com a reencarnação. Então, um deles é a expiação, como a gente sempre fala, né, esses termos, principalmente aqui nessa casa, a gente vai atualizando, a gente vai repensando e vai ressignificando, que é o melhoramento progressivo da humanidade. Né, e a pergunta, sem isso, onde é a justiça? Também para proporcionar ao espírito a evolução através da matéria, né, que é o que a gente aqui acabou de comentar. E também para aprender o amor e a sabedoria. Porque a gente vai ver também nas outras aulas, vai ver aqui que cada vez que a gente vem,
às vezes a gente volta aqui com pessoas que foram nossos desafetos. E aí a gente vai passando por outras experiências e aí a gente vai, né, modificando. Não que às vezes a gente volte, né, a ter aquele amor incondicional, mas assim, é uma forma de a gente poder exercitar. Ok até aí? Então, também no Livro dos Espíritos, né, a questão 171, pergunta, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Então, a resposta é sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra uma iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí, quando se pensa nessa questão dessa justiça divina, eu tenho uma história que é, né, eu trabalho com uma pessoa que ele é da igreja adventista, né? E aí, uma vez tinha acontecido uma situação que eu falei assim, olha, eu não vou resolver mais isso, não. Na próxima, eu volto, porque eu já cansei, já fui para todos os limites. E ele virou para mim e falou assim, né? Que próxima? Não tem próxima. A gente viveu, acabou e acabou. E aí eu sabia da situação dele, que ele tinha uma dificuldade de transporte, que ele morava longe do trabalho para chegar. E eu sei que ele vai muito à igreja, né? Que ele é aquela pessoa, né? Que é temente, que ele estuda, que ele está sempre ali, participa dos eventos, dos processos, de tudo que ocorre. Ele é uma pessoa presente ali naquela igreja dele. E eu cheguei e perguntei a ele assim, Deus é bom, né? Para você? Não, Deus é maravilhoso. Deus ama todos os filhos da mesma forma? Aí ele ama. Aí eu falei, então por que você foi escolhido para pegar 2 ônibus lotados e para chegar no trabalho, enquanto tem gente dormindo agora e que ainda tem um motorista para deixar na porta do trabalho? Ele parou e falou, eu vou pensar. Daqui a pouco eu volto e te respondo. Isso faz mais ou menos uns 8 anos. Ele não voltou para responder até hoje. Então, é uma hipótese, né? Então, para a gente ver, né? Como? Quer comentar? Ele falou que é porque ele pensa devagar, por isso que, né? Já se passaram 8 anos e ele ainda não voltou para me dar uma resposta, né? Então, eu acho que nesse momento ele ficou, né, meio que... eu não concordo com o que ela acredita, com o que ela pensa, mas tem algum sentido, né? Se eu digo o que é, então, cadê a justiça? Então, isso aí é bom para poder a gente pensar, né? Em que a reencarnação é uma maneira, né, da gente poder aprender, da gente viver novas experiências. Também aqui, né, continuando também a 171, né, que fala da justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos ensinam, né? Então, a gente vê aí que esses ensinamentos vão vindo de que a reencarnação ela tem, digamos, um propósito. Ok até aí? Algum comentário, pergunta? Estão conseguindo compreender, né, a sequência? Estou falando muito rápido? Se tiver, já sabe, né? Pode reclamar que eu volto. Então, vocês já ouviram falar nesses termos? Esses que estão aí em caixa alta. Ressurreição, metempsicose, reencarnação. Já ouviram? Ressurreição talvez seja, né, um dos que a gente tenha mais proximidade, né? Porque eu e muita gente que eu conheço daqui viemos de formação, né, da religião católica, né? Então, e algumas pessoas também de outras religiões, então que essa ideia de ressurreição está ali presente. E é por isso também que tem pessoas que se confundem, né? E falam, como é que pode reencarnar? Como é que eu vou voltar com o meu corpo? Não é? Então, na ressurreição, é uma volta à vida. Só que é ação de retornar da morte. Ou seja, aí realmente, a gente até brinca com as pessoas, né? Tem pessoas que desaparecem por um tempo. Quando a pessoa aparece na frente, a gente fala, ressuscitou.
não é? Porque é o mesmo corpo, é uma pessoa que passou e que depois de um tempo volta. Que é o que também algumas religiões acreditam, né? Que as pessoas vão ficar dormindo, né, durante não sei quantos milênios, séculos, até o dia de um tal juízo, e que aí todo mundo desperta, né, e vai, né, para esse tal julgamento. E a metempsicose, vocês já ouviram falar? Isso aí a gente vai chegar mais na frente, mas vem lá da época dos filósofos gregos, né, já lá da época de Platão. Então, ela é um conceito que também se aproxima bastante da reencarnação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas das ideias que Platão, né, Sócrates, Anaxímenes já discutiam naquela época, se você pega esses textos e começa a ler, e você já tem alguma base de doutrina espírita, você começa a ver, ó, era lá, né, naquele século, mas já tem alguma coisa aqui. Então, ele fala que é transmigração, né, da alma de um corpo para outro, que é uma reencarnação. Só que qual é a diferença? É que essa transmigração de alma para um corpo novo pode ser, inclusive, em um corpo de um animal, né? É só esse espírito, essa alma, que era como esse conceito, porque os conceitos também eles vão se atualizando, eles vão modificando com os períodos, mas que a gente percebe que é parecido, né? Só a diferença é que não pode ser que não volte em humano, pode ser que volte ali em um animal. E a reencarnação, eu trago aqui uma citação de Adenauer, que vocês conhecem, né? E ele fala que reencarnar é o retorno ao novo corpo através de um novo nascimento via fecundação biológica da personalidade individualizada do ser humano. Reencarnar significa voltar com a mesma individualidade anterior. Ou seja, o espírito que somos, né, retorna para um novo corpo. Mas, né, o que é de experiência, né, a gente fica ali, a gente também volta para continuar o processo de aprendizado. Ok até aí? Quer comentar? A gente vai chegar lá. Como a gente disse, né? Tudo não é taxativo, né? As coisas podem mudar. Então, por que a gente esquece do passado? Tem algum palpite? Não? Então, porque ele é um mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vingança, né? E o esquecimento é parcial. Fica em estado latente todo o conhecimento aprendido nas outras existências. Então, como diz lá no começo, nesse que permite o recomeço de sentimentos, como essa questão, né, que a gente já foi citada aqui, que a gente tem um desafeto e a gente volta ali a conviver. Imagine que eu tive alguma situação, um conflito, que pode ter chegado às vias de fato com alguém, e aí eu volto e descubro que aquela pessoa, sei lá, agora é minha mãe, não é? Ou meu pai. Se eu lembro disso, será que eu vou conseguir conviver com ela da mesma forma? Então, às vezes a gente vê que tem pessoas que a gente encontra e que, por mais que se tente uma aproximação, que é complicado. Imagine se a gente sabe, né? Porque às vezes aquela pessoa, né, chegou até nós exatamente porque a gente precisava passar por um processo juntos. Imagine se eu consigo resgatar que foi aquela pessoa que me fez uma coisa que foi muito ruim. Então, esse esquecimento também, né, acaba por ser uma coisa, digamos, benéfica. O microfone está chegando. Será que tem alguma coisa a ver com, por exemplo, situações em que você conhece uma pessoa e logo de cara você sente uma antipatia, uma repulsa? Como a gente fala, pode ser e pode não ser, né? Mas o que a gente tem que levar em conta é que, tá, tudo bem, a gente não vai ficar, tipo, gastando energia para tentar, né, encontrar se isso é. Se aconteceu isso, se essa pessoa se aproximou da gente, é porque a gente está precisando dessa experiência para aprender alguma coisa. Entendeu? Existe a possibilidade de que tenha sido alguém? Existe. Mas a gente tem como provar? Isso é possível para todas as pessoas? Será que todo mundo arcaria em conhecer então, uma informação dessa? Mas que é possível, é. Normalmente,
né, no convívio do dia a dia, você percebe que é comum ao ser humano. E né, isso ter vocês vão ver nas aulas de empatia família, ou né? antipatia, né? À primeira vista. Entendeu? Nós presenciamos. Isso é uma outra coisa também que eu. Né, os animais, né? Nós tivemos uma cadela que ela não latia. Era dócil, extremamente dócil, não rosnava, não avançava em ninguém. Um dia chegou uma pessoa e ela rosnou. Não chegou a latir, rosnou. A gente conviveu com essa pessoa durante 3 dias. Era uma pessoa insuportável. Certo? E não foi uma vez só, não. 2 vezes aconteceu isso. Então, né, como é que o cão consegue, consegue perceber, né? Perceber e avisar, né? Ela avisou. Mas mesmo assim, a gente não tem como garantir que essa pessoa pode ser ruim porque ela é ruim, porque ela está vindo de um processo de aprendizado. Mas não necessariamente que ela é ruim naquela situação porque ela já tinha sido ruim comigo. Pode ser que a gente esteja encontrando com ela pela primeira vez. Entendeu? Como eu disse, pode ser uma coisa e pode ser outra. Mas o importante é que a gente tem que tirar. O que é que eu estou aprendendo com o convívio com essa pessoa? Não é porque cada situação que acontece, às vezes a gente fica, né, revoltado com algumas situações, algumas pessoas que se apresentam, que a gente fala, essa pessoa está cruzando o meu caminho, entrou no meu caminho. Mas quando passa a situação que a gente analisa, a gente vê, né, que existia um porquê. E a gente aprende com as situações. Por mais que a gente, na hora, não queira, acho que não, né, e que isso é injusto, porque está acontecendo, mas depois, né, quando a situação passa, quando a gente para refletir, a gente vê, né, que aquilo é uma experiência também, porque a gente, como eu disse, e vocês vão ver muito isso na aula de processo educativo, a gente está aqui sempre, né, para poder aprender. E aí a gente vai se modificando. E esses embates, esses encontros, eles fazem parte. Entendeu? Ela também quer fazer pergunta. Eu estou esquecendo de perguntar o nome de vocês, né? Mas eu já aviso, eu tenho uma memória péssima para nome. Xará, Sueli. Esse esquecimento é possível que fique no subconsciente, porque eu assisti uma palestra de Divaldo um tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Ele falando que um bebê ia nascer, né? E a mãe falou uma coisa e o espírito estava junto da mãe. Quando essa criança nasceu, ficou aquela perseguição, né? Aí ela achava que aquela criança era inimiga, passado, não sei o quê. Mas não, foi só uma palavra que foi dita na hora do parto. E esse bebê, que no caso o espírito estava junto da mãe, guardou e foi levando para a vida. Então, seria que fica no subconsciente? Mas a gente está falando de coisas diferentes, né? Está falando de um espírito que estava ali já naquele momento, ele já ia reencarnar naquela pessoa, e outras situações de outras vidas. Entendeu? Ali, naquele momento, ele já estava ali presente. Ele pode ter ouvido aí sim, né? Aí, claro, vai depender da linha, do que vai dizer. Inclusive, né, nas áreas psi, tem toda essa discussão, né? O que é mente, né? Como é que se processa, entendeu? Então, a depender, né, da linha teórica que se siga, pode ser que se explique que tenha ficado ali, em algum momento isso aflora e vem para o consciente. Respondi? Alguém mais? Então, deem uma olhada nessas fotos. Deixa eu colocar logo tudo aqui, porque aí elas aparecem. E pensem nesse esquecimento do passado. E aí já se viram em alguma, já souberam de alguma situação que se encaixa nisso aí? Imagine aquela ali sorrindo, a outra está ali com a tesoura. Pessoas ali no penhasco, né, que pode ser uma situação de risco. Ali uma guerra. Então, esse esquecimento do passado, né, se a gente pensar, mas eu queria lembrar, eu queria saber de tudo. Seria mais fácil, às vezes a gente pensa assim, a gente estuda tanto, às vezes, né, em uma vida, faz tanta coisa, aprende tanta coisa, aí a gente volta sem saber nem falar, sem saber nem andar, né, sem saber fazer nada. Né? Não seria mais fácil trazer todo esse conhecimento? Então, se a gente traz o conhecimento, inclusive as lembranças, por um lado seria ótimo, né? Não ter que estudar de novo, não ter que aprender de novo a ler, quem detesta cálculo, né? Já aprendeu, não vou ter que passar por isso de novo. Mas também, vai que a gente não esquece.
Então, poderia acontecer o quê? Uma lembrança desagradável dos deslizes morais, assim como a gente está aqui dando muito exemplo do outro, né? Ah, porque alguém me fez alguma coisa. Mas imagine se eu começo a lembrar, né? De pensar assim, já sou uma pessoa maravilhosa agora, né? Imagine como eu era antes. Se eu começo a lembrar, será que eu consigo viver bem com isso? Será que é todo mundo que consegue? Também essa exaltação do orgulho e da prepotência, né? Em virtude de posições de destaque no passado. A gente já vive em uma sociedade que as pessoas têm uma frase muito conhecida. Você sabe com quem está falando? Não é? E isso aqui, pensando em uma vida daqui de encarnada, por um título, por uma condição social. Imagine se descobre, né? Eu era rei. E aí eu vou querer continuar com essa condição. Né? Isso também dificultaria as relações. Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Me chamo Luciana. Oi, Luciana. A minha pergunta é, então a gente reencarna sempre no mesmo núcleo de convívio? Eu não poderia reencarnar numa outra sociedade, num outro país? Sim, poderia. Muitas vezes a gente encarna naquele grupo que a gente conhece para poder dividir as experiências, né, e para aprender ali uns com os outros. Mas é sempre que isso acontece? Não. Por exemplo, estudando, né, alguns livros que eu vou citar aqui, desse processo de pesquisadores que se depararam com essa questão de pessoas que lembravam de vidas, né, estou antecipando, que não era para antecipar, mas algumas delas estão, às vezes até em países diferentes, em culturas diferentes. É possível? É. A Adenauer sempre fala aqui que para você nascer em outro país não é, eu vou nascer, sei lá, vou para a Suíça, né, que eu acho lá muito legal, está diferente, a situação não é aqui a do Brasil. Você pode conseguir renascer lá? Pode. Mas aí você já vai ter que fazer o quê? Começar a construir seus laços. Né? Então, eu brinco, né? Se eu quiser ir para determinados países, eu já construí, porque eu já conheço pessoas de lá. Né? Então, eu já tenho situações de amizade. Então, eu brinco assim, eu acho que eu já vim aqui, mas se eu quiser vir de novo, eu já tenho determinados núcleos. Mas, como eu falei logo no início, né? Nada é tão taxativo. Pode ser que, de repente, você precise de uma experiência de aprender uma nova cultura. Não é? Vamos supor, uma pessoa que está aqui, que é, digamos, sei lá, extremamente racista ou extremamente intolerante, de repente vai para uma cultura em que ela nasce negra. Ou então que ela odeia a situação de pobreza e ela nasce em outro lugar que não tem nem condição dela sair. Claro que aqui no Brasil também tem, mas assim, entende a situação? A depender do que o espírito precisa para o aprendizado, sim. Pode ser que ele nasça em outra cultura. E a gente vai, se vocês pegam esses livros desses pesquisadores, vão ver que muitas vezes voltam no mesmo núcleo, né? Mas algumas vezes não voltam. Voltam em outros países e outras culturas. Respondi? Então, também esse inconveniente de lembrar que seria um efeito danoso, né, nessas relações. Mas também, né, tem vantagens, né, da gente não lembrar disso. Pode ser o quê? Uma oportunidade de recomeço, né, sem lembranças perturbadoras, sem lembrar o que eu fiz, sem lembrar o que fizeram comigo, né, só querendo, não. Eu vou partir aqui do zero e agora eu vou aprender e vou dar conta, né, tentar dar conta das situações que estão ocorrendo aqui agora. Também essa que já foi citada, né, que é a reconciliação com antigos adversários. Né? A gente não sabe, quem foi não sabe, o que aconteceu ficou lá. Então, bora aqui tentar reconstruir, bora aqui tentar se tolerar, bora aqui tentar aprender um com o outro. Então, isso também a gente pode dizer que é uma vantagem. E também superação de traumas passados, né, em circunstâncias que agora são diferentes. Então, agora a gente vai fazer um repasso super, né? Como eu disse, né, a gente está no básico, então a gente começa a introduzir determinados temas, né, que a gente tem mais 9 ciclos aí pela frente para a gente ir aprofundando. Deixa eu colocar todos aqui. Pronto. Então, no Egito, né, lá 3.000 a.C., isso é para a gente ver que a reencarnação não é uma coisa que foi inventada pelo Espiritismo. E nem uma coisa que, né, ninguém pensava, ninguém falava, que não estava aí, e que só foi com o Espiritismo que ela foi surgir. Não. A reencarnação ela já está aí presente, né, nessas sociedades, nessas nossas reencarnações. Né, pode ser que, de repente, a gente já passou por algum desses lugares e compartilhou dessas ideias com as pessoas que pensavam assim. Então, no Egito, né, os egípcios acreditavam que depois da morte a alma habitava durante 3.000 anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal.
e só então retornava como humana. Só voltaria ao corpo original se ela estivesse corretamente mumificado. Então, a gente vê, né, se fala das múmias. Né? Então, aí eles já até estabeleciam, né? Durante 3.000 anos, né, vão ser várias experiências desses diferentes reinos, até chegar a encarnar como humano. Ou seja, aí, 3.000 antes de Cristo já existia esse conceito de reencarnação. Na Índia, né, na Ásia, os textos Vedas, tem uma citação lá que fala assim, que há uma parte mortal do homem, que é aquela, né, o Agni, que cumpre aquecer com teus raios e inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Uns vêm, porque são cânticos, né? Uns vêm para nós e daqui partem, outros partem e tornam a voltar. Então, aqui também é essa ideia, né, de que a gente pode pensar só de um deslocamento geográfico, né? Sei lá, vou morar em outro país e depois eu retorno. Mas a gente também vai ampliando. Né? E também na Índia a gente sabe, né, que aquele berço de... essa crença da reencarnação é bastante difundida. Já em 580 a.C., né, trago aqui uma citação de Pitágoras, né, que também foi um dos filósofos que também fazia ali parte da... Outros filósofos também que comungavam dessa ideia de reencarnação. Sócrates, Platão, né, sendo Platão discípulo de Sócrates, e depois continuou a divulgar essas ideias dele. Então, Pitágoras dizia, a alma nunca morre, mas começa uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes, no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Além de falar de reencarnação, ele já está mostrando aí o quê? Né? Ele está difundindo que o esquecimento do passado, não é, nem sempre ocorre com todo mundo. Então, no caso de Pitágoras, dizem, né, que ele sempre vinha com essa ideia de reencarnação e que ele afirmava lembrar do que ele foi na encarnação anterior. Então, além, né, de falar em reencarnação, está também pensando nessa questão do esquecimento, né, se é todo mundo que esquece e quais são essas condições. Os Hebreus, em 530 a.C., diz que o perverso morrerá porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros perdera-se e retornará para consertar sua alma. Aqui a gente já vai pensar na justiça divina, né? Nessa possibilidade, nessa oportunidade de estar voltando para continuar aprendendo. E aqui o cristianismo, mas a gente pensa mais ali no catolicismo, né? Que era a religião ali que imperava nesse período, até 533 depois de Cristo. Eu vou voltar depois nesse porquê tem uma data, né, que diz, o catolicismo acreditava em reencarnação até aqui, difundia alguma ideia, e por que depois desse período, não mais. Então, Diógenes Laércio, que ele foi biógrafo, ele foi pesquisador, e ele foi uma das pessoas que mais tinha conhecimento sobre a filosofia grega. Né? Então, ele estudou muito Platão, Sócrates. Então, ele dizia que a alma veste vários corpos em tempos diferentes, e a alma, presa ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Né? Olha aquela coisa de estar indo, estar voltando e vindo, e novas experiências, uma necessidade de aprender uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Né? Então, também dizer que o perverso morrerá porque se desviou da lei divina por opção. Espera que eu estou voltando para o lado errado. Então, aqui, né, o hinduísmo, como eu disse, é uma das religiões também com grande número de adeptos. Então, e a Índia, né, lá no continente asiático, é a grande mãe da doutrina da reencarnação. E isso fica bem assim evidente porque eu estou terminando de ler um livro de Ian Stevenson, que ele pesquisou casos europeus, né, de reencarnação, de pessoas que lembravam de vidas passadas. E ele sempre está ali comparando, né, como na Europa foi tão difícil conseguir o número de casos. E como na Índia é o local que ele conseguiu fazer uma coleta maior. E aí uma das questões que ele discute é essa, né? Mas na Índia, a reencarnação é uma teoria, né, digamos, uma verdade aceita. Então, se as crianças começam a falar, elas não vão ser inibidas, porque aquilo, né, faz parte daquele regramento ali social. Enquanto que em outros países, pode ser que as pessoas não acreditem, não. A criança começa a falar,
eu era grande, eu morri. Então, os pais vão logo achar que, né, deixa de coisa, né? Está falando besteira. Então, por isso que na Índia se consegue um grande número de casos. Então, ele diz que as almas humanas originam-se desse ser supremo e, essencialmente, permanecem idênticas a ele. Para eles também, as almas foram criadas felizes e perfeitas. Né? Começa na felicidade e na perfeição. E aí ela começa a errar. A partir do momento que vai começando a errar, existe já a possibilidade de voltar e encarnar em corpos de animais, que não é o que a gente acredita, né? A gente vai sempre, né, para frente. Quer perguntar? Isso aí, como vocês viram as primeiras aulas, quando a gente vai falando lá de alma grupo, entendeu? Então, a depender da teoria, tem gente que vai acreditar sim, que vai dizer que o animal tem alma, né? Ele é animado, né? Então, mas assim, não vai dizer, às vezes as pessoas dizem assim, meu cachorro pensa, ele entende tudo, né? O que eu quero. Mas você já viu 2 cachorros conversando e montando uma sociedade, edificando, sei lá, um prédio, alguma coisa? Linguagem sim, mas língua não. Tipo as abelhas, né? As abelhas se comunicam, fazem uma dança e conseguem apontar onde é que está o alimento. Vários testemunhos, né, de animais, não só cães. Os cães são mais comuns porque eles são mais amorosos, eles são mais afeitos ao ser humano, né? Mas de outros animais, né? Reações de outros animais, entendeu? Que você olha e diz, rapaz, não é possível, esse animal ele ama. Tem gente que ainda brinca e fala né? assim, na próxima já vem como homem. Né? Animais salvando outros, animais desesperados que o outro tá morrendo. Mas eles ainda assim, eles agem por instinto, né? Eu não sei, porque a expressão, né, e como é que chama? O que eles passam, né, naquele momento ali, é realmente um desespero, uma coisa de amor. Né? E até hoje, assim, Então, como a gente está falando de ciência, né? está relacionado à alma, né? Mas será assim... Eu esqueci o nome dela agora, mas existe uma veterinária, que ela é espírita, né? E ela faz essa discussão, né? Porque para ela existe, né? Para ela os animais têm uma alma. Então, se eu não lembrar agora, depois eu passo para as meninas, e aí ela tem vários vídeos, ela deu um curso, né? Sobre espiritismo voltado a essas questões dos animais. Sim. Aí eu passo depois, que ela tem vários vídeos, e ela é uma das pessoas que defendem que os animais têm alma. Mas, assim, como eu estava conversando hoje com o Gigi, né? Eu sou uma pessoa que também trabalha na ciência, né? Então, eu procuro ler, entender, mas também ver o que é que está sendo pesquisado, o que é que já foi encontrado até agora. Entendeu? Mas, assim, existem teóricos que defendem que um animal tem alma, existe. Aí eu vou passar para as meninas. Ela tem vários vídeos que ela é defensora dessa teoria. Porque na natureza nós temos diversos flagrantes, né, de atitudes com atitude de amor. Né? Você vê o golfinho chorando, né, ele agonizando de ter algum parceiro morrendo. Né? Você vê animais salvando outros, né, se esforçando e agonizando porque aquele está... Né? Pássaros, né? Você vê um passarinho cair, tem um vídeo de um passarinho, né, morto, e o outro bicando ele, mexendo, para ver se ele Aí eu consegue desafio o senhor. reagir. Como é o nome do senhor mesmo? Alberto. Alberto? Sim. Pronto. Começa a pesquisar esses temas. Para ver. Mas eu vou passar o nome da veterinária, que ela já tem assim, ela tem vários estudos, ela pega textos, e ela fala aqui, o animal sim, ele pode ter alma, né? E ela vai fazendo toda essa defesa, esse discurso. Sim. Pronto? Obrigado. Acho que tem, de nada. Oi, boa noite, Sueli. Boa noite. No nosso curso, a gente já aprendeu que a gente já passou por vários estágios. Sim. Né? Passamos do reino vegetal, enfim, animal, e é possível que, tipo,
a gente leve nosso entendimento para isso, né? Tipo, Sim. ali já Você já começa a estagiou formação. naquele reino, né? Isso, Sim. já começa a formação do espírito lá. Mas não então, assim, que a gente pense que sai de um animal e que vem diretamente para encarnar. Né? Tem alguns, já li alguns trabalhos que dizem assim, que pode ser possível, né, mas também não tem como provar, que alguns indivíduos, em algumas determinadas regiões, né, que já não apresentam um desenvolvimento intelectivo, né, e que ali pode ser possível, né, que seja já um dos primeiros estágios. Né? Mas, como eu disse, assim, né, tem várias teorias, algumas pessoas que dizem que sim, outras que dizem que não. tipo assim, a gente já evoluiu tanto, é possível que eles já passem por esses estágios já evoluídos também, né? Então, assim, quem tem animal sabe a essência que tem ali, não é algo que, tipo, gente, não é uma pedra aquilo ali, sabe? A gente vê dotado de todo sentimento, de toda a inteligência. Sim, mas por mais que a gente veja sentimento, inteligência, é porque também a gente, como humano, a gente tende a se colocar em uma categoria mais alta, né? Mas por mais que a gente vá pensar em outros aspectos, a gente percebe que existem determinadas diferenças. E que é meio, pelo menos assim, isso é uma opinião também minha, né? Que eu acho meio complexo de que existe aqui um estágio ali que vai, sei lá, em um gato, em um cachorro, e que dali já vai conseguir diretamente encarnar em um homem. Pelo menos assim, pensando assim, sair e vir nessa sociedade aqui mesmo. Mas pode ser possível, pode, né? Eu tenho certeza que o meu cachorro vai passar. Todo mundo fala, mas minha cachorra, me olha, ela sabe, né? Ela sabe isso, eu converso com ela não me responde ali, mas eu sei que ela está me respondendo, né? Eu passei demais? Acho que não, tá isso mesmo. Então, aqui, deixa eu olhar o horário, não, temos tempo. Mas algumas informações sobre a reencarnação, né? Lembra que eu falei lá, né, da metapsicose, e que voltaríamos a Sócrates e Platão? Então, eles acreditavam, né, nesse conceito da palingênese, né, que seria essa possibilidade de nascer outra vez. Também eles já defendiam nessa ideia, né, da imortalidade da alma e as sucessivas reencarnações, né? Eles tinham essa ideia que vem, né, volta lá para o outro mundo, volta aqui reencarnado. E falavam, né, que ao reencarnar no corpo, a alma recorda reminiscências do mundo das ideias, do saber inato. Não sei se vocês já leram alguma coisa de Platão, mas Platão também tinha uma das teorias que ele falava, né, do mundo das ideias, né, que seria aquele mundo perfeito, né, tanto no nível intelectual, no nível das construções, e que aqui seria uma cópia imperfeita. E essa discussão também, né, é levada, inclusive na doutrina espírita, que tem muita gente que fala assim, muitas coisas que a gente está experimentando aqui são cópias do que já foi experimentado no mundo espiritual. Inclusive, né, tem muita gente que defende que crianças que já nascem, por exemplo, agora, que você entrega o celular aí, que ela já sabe, né? Ela não sabe falar, ela não sabe fazer nada, mas ela passa o dedo e ela já sabe fazer determinadas coisas. Minha sobrinha, muito pequena, ela criava grupo no WhatsApp. E aí, quando ela pediu uma coisa por áudio, porque ela não sabia escrever, e ela não concordava, ela excluía as pessoas. Né? Porque ela era administradora do grupo e só ela era administradora. Isso ela era bem pequena. E ninguém ensinou ela a criar um grupo, né? Então, dizem que às vezes a gente vê essas crianças que já nascem, né, com essa tecnologia, fala assim, será que onde elas estavam, lá, já não era assim? E elas já chegaram aqui, tipo, né, continuando esse uso, e que para a gente, né, a gente teve que se acostumar, mas será que elas já não estavam utilizando em um outro mundo? Né? Então, e tem, né, relação com essa teoria, né, desse mundo das ideias, de que lá tudo, né, era perfeito e que aqui seria só uma cópia imperfeita. Então, que ficaria nesse aqui de corpo, que aqui o corpo está no mundo está imperfeito, mas para acessar esse mundo das ideias teria que ser, né, o que ele chamava de alma, né, porque a alma, sim, ela estaria nessa ida e nessa volta tendendo ao quê? A uma evolução. Então, aqui, né, voltando ao... Peraí. Volta. Pronto. Voltando, né, ao cristianismo, né,
mais uma vez, pensando no catolicismo, como eu disse lá, né, que ia deixar para falar um pouco mais à frente, eles acreditavam, né, até o século VI. Os monges discípulos de Orígenes difundiam, né, essa ideia da reencarnação, porque Orígenes foi um dos grandes nomes ali, né, na difusão do catolicismo, dessas teorias, e ele dizia, inclusive, que algumas passagens do Novo Testamento só poderiam ser explicadas se fosse possível pensar em uma teoria da reencarnação. Porque ele, naquela época, ele já não via, né, sentido em determinadas coisas que estavam sendo escritas se não se pensasse nesse processo de reencarnação. Então, como eu falei lá, né, tinha uma data marcada, né? Tinha um ano marcado para dizer, não, até aqui, né? A partir daqui se passou a não acreditar na reencarnação. Então, em 553 d.C., ocorreu um concílio em Constantinopla. Se eu não me engano, hoje em dia é Istambul, na Turquia. Mas nesse período chamava de Constantinopla. E lá no imperador Justiniano, nesse documento que foi produzido nesse concílio, que durou, se eu não me engano, 4 semanas, declarou que todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente e assombrosa opinião de que ela retorna, seja anátema. Ou seja, seja excomungado, né? Seja considerado como um que não tem que fazer parte daquele meio. Só que a gente está vendo ali que é uma decisão religiosa, mas que quem é que está assinando é o imperador. Né? Até hoje a gente vê essas relações, né, de igreja e poder. Mas, aí botei ali, Teodora e Justiniano, que é o mesmo imperador. Né? Na verdade, o que eles tentaram defender, né, não foram direto nessa supressão, nessa negação da reencarnação. Mas, assim, Teodora, dizem que ela era filha de um domador de circo e que ela também tinha trabalhado como prostituta. Além disso, dizer que ela era uma pessoa muito difícil e uma pessoa bastante racista, uma pessoa bastante cruel. E ela conseguiu, né, se aproximar de Justiniano, né? Eles se apaixonaram e eles, né, tiveram uma relação. Só que algumas outras mulheres que trabalhavam com ela, né, alguns historiadores dizem que elas começaram, né? Poxa, né? Ela esteve aqui com a gente e agora com quem ela está? Né? Está com a pessoa que manda, né? Porque Justiniano era a pessoa que mandava. Então, ela começou, né, a não achar isso tão legal. Então, mandou executar muitas dessas prostitutas. E um tempo depois, ela começou a estudar, né? E ela teve contato com esses conhecimentos, com essas teorias que dizem que a gente reencarna. E para ela, como é que eu vou reencarnar? Não é? Porque se eu reencarno e volto, eu fiz muitas coisas. Né? Não estou me considerando uma pessoa. Então, apesar de Justiniano ser o imperador e ser aquela pessoa que mandava, que tinha influência na igreja, inclusive, o que dizem também é que, na verdade, quem estava ali por trás, né, dessas decisões era Teodora. Então, ela, né, solicitou que ele convocasse esse concílio. Então, diz que esse concílio ele não foi nem convocado pelo Papa. Ele foi convocado pelo imperador para quê? Para que essas decisões fossem, né, ali ficasse decretado de que essa ideia de reencarnação ela não era possível. Só que o que falam também é que isso não está, né, registrado oficialmente na igreja. Por quê? Porque se coloca ali, né, que não pode, significa que, né, que não se acredita mais, significa que em um determinado momento isso existia. Então, aí, o que ficou lá escrito é que, apesar de eles terem, né, eles não foram direto com esse nome de reencarnação, era assim, não existe a pré-existência da alma. Né? Então, se tem um nascimento, aquela alma está nascendo ali. Ela não traz uma história. Né? E se ela não traz uma história, o que eu faço aqui não interessa. Então, ela queria, digamos, né, desencarnar com uma consciência tranquila. Né? Aí eu fico pensando, né, quando ela desencarnou, a decepção. Né? Então, era essa a doutrina da pré-existência da alma. Né? E diz aqui nos documentos oficiais, o que consta é que essa reunião foi para tratar da excomunhão de outros filósofos, de outras pessoas que estavam teorizando outras coisas, e não exatamente isso. Né? Porque, né, a gente sabe, né? Várias questões que já aconteceram ao longo da história com a igreja. Né?
Se até hoje acontecem coisas que não são tão fáceis, né, deles conseguirem lidar e conseguir assumir e conseguir se responsabilizar, imagine nesse período. Então, seguindo aqui, chegamos, né, naquela perguntinha que eu fiz lá no início, e que vocês disseram, não sei se chegou alguém depois, né, que já tenha lido alguma coisa sobre pesquisa na área de reencarnação. Tem? Então, como é que a gente prova, então, essa reencarnação? Né? Então, existem alguns procedimentos, existem algumas hipóteses que podem explicar, existem alguns critérios que são utilizados para que isso que todo mundo aqui disse que acredita, né, para que a ciência prove, né, ou tente provar, ou tente encontrar evidências de que isso realmente existe. Que como a gente fala, né, uma coisa é a gente não. Eu acredito porque, não porque alguém me convenceu, mas porque algumas vezes aquilo já está tão internalizado em você, e olha aí a gente, né, trazendo esses conhecimentos, assim, às vezes se dá muita conta. Então, quero que vocês olhem essa imagem. Acho que agora vocês pensaram nela, pirou, né? A pessoa fala que vai falar agora de ciência, me bota uma imagem dessa aí, né, que tem uma rua. Praticamente nesse... Vocês estão vendo alguma desorganização? Ou está tudo organizadinho, parecendo, né, que os semáforos funcionam, né, que as pessoas respeitam? Parece organizado? Então, trouxe uma perguntinha para vocês. Como você faria para atravessar essa rua? Já viram que não é uma rua, né? É uma rua larga. Caso os semáforos estivessem sem funcionar, os agentes de trânsito em greve e muitos carros transitando. O detalhe, eu preciso que vocês atravessem chegando ao outro lado encarnados. Pense nesse caos todo, como é que vocês fariam? Vocês já atravessaram alguma rua? Já se arriscaram atravessando, sei lá, uma BR, uma estrada? Não? Ninguém nunca? Nem adolescente? E qual foi a estratégia? Correu? Correu? Fez? Ah, botou a mão para as pessoas pararem. Mas pense no caos. Olha o tamanho, olha a largura dessa rua. E aí? Tem uma faixa, mas eu estou pensando em uma situação de caos. Mas já é parametrizado na sociedade que quando tem uma faixa de segurança, as pessoas têm que passar por ali e os carros têm que parar. Caso prático, em Salvador isso acontece? Alguns lugares, sim. Alguns lugares, sim. Em alguns lugares, sim, mas não em todos. Eu lembro que eu morei em um lugar, né, que as pessoas lá, para essa questão, elas seguiam. Né? Eu não sei se elas tinham medo de serem multadas ou se realmente elas, né, entendiam que existiam pessoas precisando passar e que o sinal fechava, automaticamente eu passava. Aí uma amiga minha foi lá me visitar. E ela falou, quando você voltar para o Brasil, você vai ser atropelada no primeiro dia. Aí o porquê? Ela, você não espera, tem que parar, esperar, olhar se o carro vem, para depois passar. Eu falei, não, o sinal fechou. Ela, menina, lembre, Salvador não é assim. Em Salvador você para e você tenta, e às vezes o sinal abre de novo e você não passou, porque ninguém parou para você. Entendeu? Mas o que eu quero chegar não tem nada, quer dizer, tem a ver com trânsito, mas não tem. Eu quero que vocês pensem. Vocês pensaram em estratégias, né? Pensaram em experiências? Alguém chegou a pensar que alguém, um dia um adulto, falou, olha, para atravessar a gente para, né? A gente olha para um lado, a gente olha para o outro. A gente vê se o carro está vindo devagar ou se ele está vindo acelerado. Então, a gente tem essas informações, né? São formas de conhecimento? São, né? É uma forma de conhecimento. Não é um conhecimento sistematizado, não é um conhecimento que a gente foi lá fazer um projeto, né, para ver. Mas também ninguém utilizou, por exemplo, uma máquina de calcular para poder fazer um cálculo, né, de qual a velocidade que o carro vem, de qual a velocidade que eu preciso utilizar para passar. Utilizou? Não. Mas resolveu o problema? Resolveu. Então, isso, né, é o que a ciência chama de conhecimento via senso comum. Não é? Que é aquele conhecimento que a gente parte da observação, ou a gente parte daquela experiência, mas que a gente não precisa fazer grandes sistematizações.
Mas que a gente, em algumas comunidades, por exemplo, enquanto vão mais pesquisadores, né, olha ciclos disso, daquilo, de ciclo de polinização, o período que, sei lá, que plantou, fez a plantação de milho, que a espiga. Muitas pessoas estão ali. Algumas não sabem nem escrever, mas elas sabem, elas entendem os processos que se dão. Isso por quê? Pela observação, que também é uma forma, ou porque alguém disse, né? Então, são formas de a gente conseguir tentar, né, explicar ou resolver alguma situação, né? Então, lembram o tema da aula? Qual o tema da aula? Reencarnação e ciência, né? Então, a ciência também, muitas vezes, parte da observação, né? Tem aquele problema, tem aquela situação, e daí a ciência vai tentar explicar, né? Como é que, né, isso aqui, estão dizendo que isso aqui ocorre, mas será que ocorre? Então, tem outra pergunta. Como você faria para explicar a alguém que não acredita em reencarnação, de que esse é o mecanismo que ocorre? Você consegue explicar lá, aquele mecanismo lá, né, do trânsito, né? Consegue já dar suas dicas. E no caso de reencarnação? Porque todo mundo aqui falou que acredita, né? Como é que vocês fazem para explicar? Para uma pessoa relutante. Quer o microfone? Pois não. Viu? Existem relatos, né, como é que chama, de pessoas que recebem espíritos e recebem Psicografia? mensagens, etc. Tal, né? Ou seja, já existe um relato de uma comunicação, né, com outro alguém. Mas se eu não acredito que isso é possível, como é que você me explica? Bom, esses relatos foram testemunhados, estão provados, né? Mas a pessoa te diz, está provado por quem? Quem atestou? Bom, Será que não era um ator? Será que não foi uma situação, uma encenação? bom, se a gente for partir por essa premissa, não existe nenhuma verdade, né? Quem comprovou isso aí são pessoas idôneas, né, qualificadas para isso e que não tinham nenhum interesse direto, né, em forjar, né, em simular uma situação. Certo? Então, vê como a gente Por vai, exemplo, né? fazer uma comparação, né? Um perito criminal, né? Ele é convocado para fazer uma perícia de um homicídio, né? Ele não conhecia a vítima, nem conhece o autor, até porque a própria lei diz que se ele tiver qualquer tipo de relação com ou a vítima ou o autor, né, ele fica impedido de fazer, tem que passar para outra pessoa, certo? Então, ele não tem nenhum motivo, né, para ocultar, né, ou para tentar forjar qualquer prova, né? Então, daí é que vem como é que se diz? A credibilidade, né? Ele tem como é que chama? Um respaldo. Né? O termo me faltou agora, né? Uma fiel, como é que chama? Pública, né? Né? Uma? Fé pública. Fé pública, né? Então, ele tem uma fé pública. Por quê? Exatamente baseada nesses aspectos, né? Então, esses relatos que existem, né, foram documentados por pessoas totalmente idôneas e que não tinham nenhum interesse direto de se... Né? Aí, se a pessoa diz, mas e se tiver? Bom, aí fica difícil, né? Entendeu? Aí você vai perguntar, você é meu amigo ou é amigo da onça, né? Porque sempre vai ter né? Sempre vai ter um porquê, né? Sempre vai ter. Né? Quando se fala da origem do mundo, né? Porque a origem do mundo veio do Big Bang, não sei o que. Sim, e o que foi que gerou o Big Bang? Sim, e por quê? Não, foram os gases, e esses gases vieram de onde, né? Ou seja, sempre vai ter um questionamento, certo? Então, Se a pessoa, como é que se diz, ela fizer questão, porque, veja bem, não adianta você querer esclarecer algo para alguém que não quer ser esclarecido, certo? A discussão ela só tem fundamento, né, quando as pessoas estão abertas a aprender.
né? Quando a pessoa está aberta a confrontar, aí é melhor parar a discussão. Ó, faz o seguinte, você fica lá com sua crença, eu fico com a minha, acabou. Entendeu? Por quê? Porque quando a pessoa começa, e se, ela não está querendo entender, ela está querendo dificultar, ela está querendo fazer com que, como fosse uma disputa, né? Ela está querendo vencer uma disputa. Ela não está aberta a aprender. Certo? Entendeu? E minha ideia era exatamente essa, que vocês comecem a pensar, né? Como é que faz? Pode ser que todos esses argumentos, né, que o senhor deu, convençam e funcionem para o determinado grupo. Acho que o primeiro passo é perguntar para a pessoa se ela está disposta a ouvir, a analisar, ou se ela simplesmente quer uma disputa, se é um jogo de dama. E né? se ela Ou for de jogo de curioso, xadrez, se né? essa pessoa for uma pessoa curiosa, que ela não está querendo disputar, mas ela realmente está querendo entender. O que eu quero que pense assim, é que parece que é tão fácil, né? Para a gente Existe que uma acredita, lógica, né? né? A gente lê um relato, tipo, eu não precisei de muitas coisas para me convencer de que a reencarnação, ela ocorre. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer com todo mundo. Acho que tem uma pessoa querendo falar. Pois não. Voltando a Justiniano, ele diz que teve a reencarnação e o que ele fez e o que ele foi. Existem também as habilidades inatas e que, em um período muito precoce, ela se apresenta. E, muitas vezes, em criança, ela mostra uma habilidade na arte, na música, o caso de Aleijadinho com Leonardo da Vinci. Essa correlação dá para provar a reencarnação. Mas isso prova ou isso é um argumento que pode ser que seja? Poderia ser um argumento. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, né? Que às vezes a gente vai, como eu disse a Gi, né? Eu dei essa aula aqui no semestre passado, né? Eu trabalho na universidade, né? E essa semana, alguns dias eu fiquei refazendo, né? Mudando algumas coisas. E durante uma semana não, hoje de manhã, eu estava com tudo prontinho. Eu já saí repensando em outras coisas, né? Pensando nessa questão, a gente prova, como disse ela, para mim estava tudo ok. Mas até onde isso aqui é a prova? Como é? Isso que eu quero que vocês pensem. Como é que a gente faz? Entendeu? Qual é o papel da ciência? Já que a aula de hoje, né, o tema é reencarnação em ciência. Acho que ela quer falar, né? Nesse caso de convencer alguém de alguma coisa, eu vou na mesma linha que ele falou ali. Eu acho que quando eu começo a conversar com alguém, a pergunta que eu faria para a pessoa é: por que você não acredita? Porque eu acredito. Agora, por que você não acredita? Aí ele vai começar a pensar. Porque, na realidade, a minha concepção já está formada. Né? Ele que tem que pensar o porquê. Porque é muito fácil você sempre se contrapor, dizer não, 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 não. Porque, geralmente, a pessoa que não acredita e que ela se opõe é aquela pessoa que tem o medo de ver uma verdade que ele não quer ver. E eu estou provocando vocês para vocês irem pensando nessas coisas, né? Que às vezes a gente pensa assim, outro dia me perguntaram, então a ciência sempre não sai, né? Um cientista vai começar um projeto lá de pesquisa. Ele sempre parte para provar que aquilo acontece? E às vezes não, né? Às vezes se sai de uma ideia de que aquilo ali é certo para tentar, né, se estudar, se entender, se procurar provas, se procurar, a depender da situação, documentos, procurar evidências de que aquilo sim é uma situação. Então, a ideia aqui não é, né, de pensar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. É que a gente comece a pensar, né? Porque o que eu quero provocar vocês é exatamente isso, né? Porque vocês falaram que não tinham, né, não leram, né, nunca tinham lido sobre essa questão. E eu quero, né, antes de apresentar, que vocês comecem, né, a pensar, poxa, como será? Como seria possível provar a reencarnação? E já começaram a dar aqui, né, ideias, palpites, né, contra-argumentos, né, possibilidades e caminhos da gente pensar, né, em como entender o que é que a ciência faz. Porque às vezes a gente pensa assim, a ciência tem um monte de pesquisador lá, né, para pesquisar a reencarnação, porque eles querem chegar a um resultado de que não existe. E às vezes nem é. Tem gente que vai com essa ideia e até se
encontra tantas evidências que, no final, elas mesmas dizem, né? Tá, eu não tenho, né, como argumentar, de dizer que não, eu não posso provar, mas assim, eu posso, né, todas essas evidências aqui estão me mostrando que o caminho, né, parece ser esse. Vale. Eu acho que talvez não seja só o pensar, né, mas o sentir. Eu acho que quem sente genuinamente acredita, né? Sente no sentido de ter tido uma experiência, né? Eu nunca, embora sejamos casados, né? Eu sou uma pessoa muito cartesiana. Então eu sou muito objetiva, né? Então eu digo para o César, né, para o meu marido assim, nunca ninguém para mim veio e disse reencarnei, né, para poder provar isso para mim. Então sei, eu tenho minhas dúvidas porque eu nunca vi genuinamente, né? Isso é bom, né? Que a gente não tenha certeza, que a gente busque e procure entender. Eu acho que ela pediu aqui primeiro, já volta para o senhor. Essa pergunta me fez questionar aqui, né? Tipo, como é que prova algo que, tipo, nem a gente mesmo sabe? A gente só acredita porque está na essência, na centelha divina, talvez, que está em nós, enfim. Mas existem os relatos de pessoas que tiveram essa passagem, tipo, quase morte, né? E que relatam muitas coisas. E daí a gente pode tirar, né, pessoas que não têm a necessidade realmente de estar mentindo, fingindo, nada. O estudo mesmo desses relatos, né, que pode trazer isso, a ideia da reencarnação, né, como uma prova disso. Sim, exatamente isso, né, que foi a minha proposta, né? Trazer uma confusão ali, uma coisa que parecia que não tinha nada a ver, né, para a gente começar a pensar como é que essas pesquisas, essas investigações ou essas buscas de respostas, elas acontecem. Seria o caso de regressões de vidas passadas. Poderia trazer a lembrança da reencarnação. Mais um argumento para provar que é reencarnação. Sim. Isso. Também. Mais alguém? Algum comentário? Algum palpite? Mas vocês entenderam, né? Onde é que eu quero chegar, né? É deixar essa coisa. E aí? E agora, né? Como é que eu faço? Como é que é possível? Isso é possível? Então, existem alguns, né, digamos, procedimentos, né, procedimentos metodológicos, que são formas de se conseguir material, né, digamos, material para analisar. Então, para se pensar nesse processo de se... É uma palavra que a ciência gosta de usar, de se provar, né, de se comprovar que aquela determinada situação que a gente observa... Lembra que eu falei que muita coisa é da observação? E que aí vem da observação, a ciência vai ali investigar, olhar e pensar se aquilo é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou achando que é, ou se existe alguma outra coisa ali por trás. Então, uma dessas formas, né, forma de analisar, de tentar entender, ou de tentar se chegar a uma resposta, é através da coleta de documentos. Então, como já citaram, né, aqui, que algumas pessoas, né, começam a falar, né, citar experiências, e pode ser que apareça alguém que diga, eu lembro, né? Eu morei em tal rua, o meu sobrenome era esse. E existe o quê? A forma, né? Se a pessoa diz qual é a rua, se a pessoa diz onde é que morava, se a pessoa dá um endereço, que é um endereço concreto, o pesquisador pode ir lá? Pode. Foi. Isso é uma evidência forte? Para muitas pessoas? É. Mas, para a ciência, pode ser, né, que tenham outras infinitas explicações. Mas é uma forma de você conseguir. Ou pessoas que veem fotos e se reconhecem. E falam, não, aqui sou eu. Né? Aqui sou eu. Mas não eu agora. Eu em outra vida. A criança geralmente vai falar, aqui eu quando eu era grande. Ou eu antes que você fosse a minha mãe. Né? Então, através de fotos também, cartas. Então, são várias situações que, através de uma fala, de uma informação, você pode buscar. Né? Tem várias maneiras de você tentar conseguir analisar esses dados.
recorte de jornais também, porque a gente vai ver daqui a pouco, né, que muitas histórias são de pessoas que tiveram mortes trágicas, né? Então, morte trágica, a depender do contexto da cidade, vai ser uma coisa que está lá anunciada em um jornal, né? Então, às vezes, recortes de jornais eram documentos, né, que os pesquisadores utilizavam para poder, e utilizam ainda, né, já que essas pesquisas ainda estão, muitas estão em andamento, para poder dizer, não, ó, aqui, tá vendo? Falou, era uma criança que nunca foi nesse lugar, né, que não sabe ler, mas contou que aconteceu uma situação e você vai lá e acha no jornal, igualzinho. Ó, né, nesse lugar aconteceu isso, a pessoa estava passando pela rua, veio um ônibus, perdeu o controle, atropelou, morreu, né? Também o registro desses dados coletados verbalmente. Então, são feitas muitas entrevistas. Se vocês lerem depois Ian Stevenson, por exemplo, ele vai falando, né, de pessoas que ele acompanha por mais de 20 anos, né, que acompanha as famílias. E vai fazendo sempre entrevistas, né, para ver se a pessoa esqueceu. Eles gravam, né, transcrevem, ouvem de novo, para poder ver se aqueles dados são alterados. Né? Porque conta a história, às vezes, ele também pede assim, relatos escritos, às vezes na narração. Conta aí, né? Como foi que seu filho começou a falar que é uma reencarnação de alguém? Então, tudo isso, né, os pesquisadores, né, estão ali representando, digamos assim, a ciência, eles vão se munindo né, dessas formas para poder chegar a até argumento, né, até evidências para explicar que, sim, aquilo ali é possível de ocorrer. Também o que eu acabei de falar, né, depoimentos de terceiros. As testemunhas que podem ser, né, os pais, os vizinhos, os irmãos, né, que são pessoas que vão tentar lembrar. Como também já disse, né, pode-se fazer uma visita aos locais indicados. Né, tem relatos de pessoas que falam, não, eu morava em uma casa que a parede era mais ou menos de tal forma, e aí, atrás dessa casa tinha uma montanha, que a montanha era muito esquisita, né, e tinha um rio, que tinha uma ponte, que era de tal forma. E quando se vai até o local, se encontra aquela. Então, encontrou. Né? Parece que né, que é possível. Mas, assim, para a ciência, ainda pode não ser que isso seja uma evidência forte, é um indicativo. Né? Parece que mas não pode, né? A ciência não vai comprovar. E também faz o detalhamento do perfil psicológico. Por quê? Para saber se a pessoa, né, tem algum transtorno psíquico, né, se tem alguma capacidade de inventar. Então, vocês vão vendo que são um conjunto, né, que é um conjunto de coisas, um conjunto de procedimentos, de métodos e de estratégias que vão sendo utilizadas para que se chegue a tentar responder as perguntas. E também, né, se faz o registro, né, através da autópsia, de médicos e hospitais. Como eu disse, muitas vezes, muitos casos que são relembrados são casos que aconteceram acidentes. Então, acidente, muitas vezes a pessoa passou por um hospital, né? Foi registrado pela polícia. Então, esses dados ficam lá. E se uma pessoa, né, geralmente uma criança, aponta, né, que existiu isso, existe essa forma também. Então, para a gente, né, que já tem a reencarnação como verdade, se a gente pega todos esses dados, né? Ó, microfone. Mas é por causa da gravação. O tempo de desencarne e reencarnação, existe um tempo de anos? Você está dizendo uma coisa assim, que a pessoa falou que morava em uma casa, que a casa era assim, assim, assada. Então, precisava ser uma coisa mais ou menos, não um século, seria 20 anos depois. Existe tempo para isso? Tempo fixo, não. Né? Como a gente disse assim, nada é ali taxativo de que é isso dessa forma. Quando vocês começarem a ler esses trabalhos, né, dessa equipe toda de Ian Stevenson, algumas pessoas relatam que nasceram, por exemplo, 3 meses após o desencarne daquele personagem que ela dizia que era. Né? Alguns teve um caso desse livro, quando ele fala dos casos europeus, que ele diz que foi o caso de tempo mais longo, que foi uma pessoa que levou 20 anos. Mas aí a gente também pensa, né, todo o trabalho da espiritualidade. Né? Se esses casos estão aparecendo, né, e para poder fazer com que a gente, né, entenda, e os que não estão, talvez, os que ainda não perceberam que isso
que isso é algo que ocorre. Então, quanto mais se existam mecanismos e formas, né, de se comparar, vai ficando mais fácil, né? Vai dando, digamos, não gosto dessa palavra não, mas eu ia falar outra palavra, vou trocar. Vou dar subsídio para que a defesa dessa hipótese que está sendo defendida, né, que ela já vá, não, ó, mas também tem isso aqui, não é? Falou tal coisa, eu consegui encontrar. Entendeu, mais ou menos? Então, não tem um período fixo, 2 anos, 3, 4. E isso que eu falei, é um processo educativo, depende da necessidade do espírito, né? Se ele precisa voltar. Você pode repetir? Aquele último, o item 6. Registro de autópsia. Sim. É o que eu acabei de falar. Muitos dos casos que foram estudados foram de pessoas que disseram que morreram em situações trágicas. E aí falam, eu morri em tal rua, né? Os médicos, eu fui atendido por uma ambulância, né? Fui para tal hospital. E aí o pesquisador pode ir até lá, para validar se aquilo ali ocorreu. Sim, porque está escrito. Algumas vezes, acidente, né? Questões de, não sei, uma briga, assassinatos. Muitas coisas são registradas. Então, esse tempo, né, de intervalo menor entre uma encarnação e a outra facilita a que esses dados possam ser comprovados. Porque você fala, eu me lembro de uma vida que foi há 500 anos, sei lá. Em uma cidade, não, essa cidade não existe mais. Entendeu? Como é que você vai lá e analisa esses dados? Acho que tinha mais alguém ali. Aquela sensação que muitas pessoas aqui, eu acredito, já devem ter passado, de você chegar num local que você nunca esteve antes e se sentir que é um lugar familiar. Lembra que a gente falou que o esquecimento do passado de que é parcial? Já esteve ali, né, que já viu aquela imagem. Né? Podem ser algumas coisas. Pode ser que, de repente, eu vi aquela cena em um filme, vi aquela cena em um livro, vi aquela cena em uma foto, e quando chegou ali, né, ficou lá no meu subconsciente, eu trouxe e fiz uma associação de que é. E pode também ser que realmente eu já estive naquele lugar. E eu estou voltando agora, né, em um novo corpo, né, um novo personagem, e alguma coisa faz com que eu tenha acesso a essas informações. Como eu disse, esse esquecimento, né, a gente fala o esquecimento, mas o esquecimento é parcial. Acho que esqueci o nome do senhor que falou que pintores, né, às vezes artistas, né, pessoas até que não têm uma formação artística, e você vê, de repente, a pessoa começa, né, a tocar piano, a pintar, né, e a fazer várias coisas, e você fala assim, como assim? Né? Essa pessoa não tem nenhum artista na família, né, ela nunca teve uma educação para desenvolver essa habilidade, como é que ela sabe? Então, isso aí também pode, né, uma das formas que a gente pode, né, tentar explicar é que esse esquecimento, conseguiu, né, passar, né, conseguiu, digamos, entre aspas, resgatar esse conhecimento. Como a gente fala assim, o conhecimento a gente não perde, né? Então, às vezes, a gente precisa desse esquecimento para que a gente passe pela situação ali de aprendizado, e pode ser que, nesse aprendizado, né, a gente, como espírito, seja mais favorável que a gente resgate uma informação que a gente já tinha. Então, tipo assim, pensar em processo de reencarnação, pensar nesses processos, né, que envolve a gente, envolve muita subjetividade, né, envolve... a gente vai ficar, tipo, né, pensando várias coisas e nem sempre a gente vai chegar, né, a uma resposta definitiva. Mas é bom porque a gente vai, né, colocando ali a mente para funcionar e ir pensando. Oi. Eu não entendi direito, assim, se o processo reencarnatório é até os 7 anos, então essa coleta de dados só pode ser feita em criança até 4. Seria isso? Um adulto pode ter esse processo de coleta? Como a gente disse de novo, nada é taxativo. O que acontece com a experiência de um pode ser que não seja a experiência de outro. Então, existem adultos que lembram? Existe. Não sei se as meninas têm lembram de algumas palestras de Adenauer que ele fala de como foi que ele acessou esses conteúdos. Então, tem adultos que lembram? Tem. Mas, assim, nesse caso, eles... então, digo assim, só é criança que lembra? Não. Por que aqui eu estou falando sempre de criança, de criança, de criança?
Porque esse também foi um dos critérios utilizados pelos pesquisadores. Por quê? Se a criança começou a falar agora, né, ela tem 1 ano e meio, ela tem 2 anos, ela tem 1 ano, e ela fala de coisas que ela nunca acessou e que ela não teve conhecimento, é muito mais fácil, né, de pensar, não, ó, bora observar isso aqui, do que um adulto vivido, né? Vivi, viajei, não sei o quê, de repente chegou, olha, eu lembrei de tal coisa. Então, um dos critérios desses que esses pesquisadores utilizam é esse. Porque, para a criança, você começar a estudar a língua criança, é muito mais fácil que aquilo ali seja, né, dito como uma evidência forte de comprovação. Porque quem foi que passou esse conhecimento todo? A gente vai ver uns casos aí depois, para poder a gente perceber por que são essas crianças. Então, e também essa coisa do processamento da reencarnação, como é que se dá, né, até os 7 anos. Vocês vão ver também aí, como eu disse, né, tem mais 2 aulas sobre reencarnação. Né, de que também, né, esse período também não é algo, né, taxativo. Mas alguém, acho que eu vi um braço por aqui. Só dando uma dica, tem um filme chamado Minha Vida em Outra Vida, onde ela vai mostrar, ela lembra de tudo que aconteceu na vida anterior. E ela vai ao local e encontra os filhos da vida anterior. Né? Então, é bem interessante esse filme, elucida algumas, traz, né, algumas dessas evidências. E eu vou dar daqui a pouco uma dica de um documentário. Não é que não é nem que você pode dizer, é um filme, né? Vai para o lado, por mais que seja baseado, né? Tem a liberdade ali poética de criação. Mas, né, dão essas dicas, digamos assim. Eu lembrei essa semana que uma colega de trabalho, ela tem um filho de 4 anos. E ela sempre me conta de como é a mediunidade dele bem aflorada, né? E essa semana disse que ela estava tomando café, ela, o marido e o menino. A avó dela faleceu tem uns 3 meses. E o menino, durante o café, falou assim, a Bisa vai reviver. Aí, do nada, tipo, estavam conversando sobre... Vai nascer de novo. Aí ela... De onde você tirou isso, Gui? Aí ele... não, ela me falou que ela vai renascer no casamento. Só que a mãe dela ia realmente para um casamento. Ela não quis falar para a mãe para não ficar impressionada. O casamento de uns amigos da mãe dela. Né? Então, assim, tipo, é mais do que claro para mim um negócio desse. Porque o menino nunca teve contato com nada de espiritismo, nada dessas coisas, e simplesmente falou isso. Então, entende por que é que eu estou dando vários exemplos de crianças, porque eles, né, é um critério que eles estabeleceram de que é muito, né, mais, como se diz, pensar que aquela criança realmente está acessando conteúdos do que um adulto. Né? Porque muitas crianças que aparecem nesses casos, elas são muito pequenas, né, de 2 anos, 1 ano e meio, e elas começam a falar. Posso seguir? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, né, entre esses critérios, eles vão fazer essa coleta desses dados todos que a gente já estava falando até agora, né, de forma criteriosa, analisar, vai fazer a verificação, se o conteúdo procede da memória, ou se foi de outra fonte, se foi alguém que contou, se é realmente... Por isso que, às vezes, se fazem várias entrevistas, né, para ver. Falou e passa um período grande, sei lá, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5, para ver se lembra. Então, às vezes, as crianças, muitas das crianças têm uma característica, é que a maioria delas, quando vai fazer 7 anos, 8 anos, esquece. Mas as pessoas, né, que são esses informantes, né, eles continuam a lembrar. Então, muitas verificações, algumas entrevistas são feitas com as crianças, mas algumas entrevistas não são feitas com as crianças. São feitas com as pessoas que estavam com as crianças. Inclusive, diz que tem crianças que começam a falar e apresentam assim, um vocabulário que não é dela. Né? E começa a falar e depois, tipo, vira, vai ali, vai brincar e vai continuar fazendo. Tem algumas que falam repetidamente. Tem algumas que, entre aspas, do nada, desperta e começa a falar. E tem outras que precisam de, digamos, um estímulo externo. Né? Vi uma foto, vi uma situação, escutei alguma coisa para que isso, né, ocorra. Então, também, né, deve ser consideradas circunstâncias clínicas experimentais, né, que não está tendo intervenção, que já foi feita análise. E vai verificar também a existência, se aquele padrão é básico. Né?
se eles são repetidos quase que universalmente. Então, temos aqui alguns campos de pesquisa, né? Ele fala de onde é que eles vão partir, né? Então, alguns pesquisadores vão trabalhar com experiências de quase morte, né, que vocês também já citaram, porque nessas experiências, às vezes, algumas pessoas relatam, né, que tiveram contatos com outras e que contam determinadas coisas e que, quando elas voltam, né, já vi um desses relatos que dizia que a pessoa contava que encontrava alguém e que essa pessoa falava que ela ia renascer depois de um determinado tempo e, às vezes, davam até datas. E isso depois, né, acontecia. Então, também, memórias espontâneas, que são, né, muitas dessas. Essa questão também de sonhos, né, tem algumas crianças que elas sonham. Então, a partir desses sonhos é que vai, digamos, eclodir essa memória. Lembranças também, né, depois de um trauma, ou então essas experiências espontâneas. Né? Também, um método que é usado por alguns é fazer uma regressão hipnótica, né? Então, porque vocês vão ver, a gente vai passar aqui, né? Acho que vai dar tempo. Alguns pesquisadores que são sempre assim da área, né, da psiquiatria, né? Tem alguns da área da psicologia. Então, eles utilizam essas técnicas ali em atendimento, como eu falei. Um dos critérios também é fazer essa avaliação. Né? E através dessa regressão hipnótica, né, vai contar detalhes, vai dar dados, e aí esses dados também vão, né, vai se buscar verificar se realmente, né, aquela informação ali procede. Também através dessas técnicas, né, induzidas de desdobramento, de viagem astral, as características inatas, né? A pessoa está apresentando uma determinada habilidade, né? Que não tinha, você fala, não, já nasceu sabendo tocar, né? Já nasceu sabendo pintar. Também são, né, campos de pesquisa. A terapia de vidas passadas, que também é essa técnica, né, de se fazer essa indução. E também, como já foi citado aqui, né, através da mediunidade, né? Que os espíritos vêm também para trazer instruções, e a gente sabe que tem vários livros aí contando, né, como se dá esse processo, como se dão esses ajustes, digamos assim. Então, agora vamos passar aqui para ver algumas pesquisas em reencarnação. Então, esse aqui foi o que eu acabei já citando, né, 200 vezes, né, porque ele é considerado, né, um dos mais reconhecidos nessa área de pesquisa sobre reencarnação, que é Stevenson. Ele tem vários livros publicados, inclusive eu tenho alguns. Então, em 64, ele começou a se dedicar a essas pesquisas do fenômeno reencarnação, e ele foi o pioneiro, né? Foi aquela pessoa ali, ele é canadense, né? Ele é médico, também psiquiatra. Ele foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, que é uma universidade que continua com pesquisas ativas, inclusive com pesquisas agora em cooperação com o Brasil. Em 40 anos, ele registrou mais de 13.000 casos. Então, essas histórias, falar, como é que essas histórias chegavam? Ele conseguiu encontrar essas pessoas todas, e aí, quando você vai lendo, ele vai explicando, né, que algumas pessoas, alguns outros pesquisadores, alguns outros, às vezes, jornalistas, né, colocam, às vezes, anúncio em jornal. Então, das técnicas que eu vi que em várias cidades aconteceu, foi a publicação de uma notícia no jornal. Para saber, né, se naquela região tinham pessoas que conheciam, né, outras, ou crianças, ou adultos, que relatavam casos de lembrar de vidas passadas. Então, essa era uma forma de coleta, né, de material para análise. E ele tem, né, basicamente, né, as linhas que ele mais se dedicou foram essas marcas de nascença, defeitos congênitos, e também relatos de memórias espontâneas. E para ele, né, ele considera, né, que as marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Como eu disse, às vezes ele analisava o caso de que a pessoa tinha morrido, sei lá, com um tiro, uma facada, e essa criança que dizia ter sido passado pelaquela situação tinha, às vezes, uma marca, né? Tinha uma malformação, né? E que era relacionada àquele tipo de morte. Como eu disse, muitas vezes mortes traumáticas. Então, ele também partia muito disso, né? De identificar quem são, né, essas pessoas que começam a falar e que também apresentam essas marcas. Então, é uma das evidências que ele utiliza, né, para chegar a confirmar essa hipótese de que a reencarnação é um processo que ocorre. Aqui, está vendo? Algumas imagens. Então, ele tem um arquivo super extenso, né? Se vocês derem um Google lá e pesquisarem, vão encontrar muitas informações sobre ele. Então, fala que, né, muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão, eram um resquício de feridas em vidas passadas, né? Então, fala que são comuns as marcas que se formam a partir de tiros, né? Eu falei,
de facas, de lança, de espada, de golpes fortes, de corte na pele, de queimaduras. E ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas também no corpo perispiritual. Não se preocupe com o que eu falei, né, que alguns dos temas que a gente está vendo aqui, eles vão voltar, né, com mais tempo nas próximas aulas. Outra pesquisadora, né, é Ellen Wambach, e que em 1982 ela tinha já um relatório de aproximadamente 1.000 casos de pessoas que retornaram à experiência de nascimento e antes desse. Eu pesquisei até hoje se ela ainda está encarnada, né? Pelo visto está, porque eu não encontrei nenhuma informação de que ela tenha desencarnado. Ela também é da equipe de Ian Stevenson, né? Fez parte da equipe dele e continua lá, provavelmente com o grupo. E fala que um padrão desenvolveu-se nitidamente, né, em muitos casos. O indivíduo lembra-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas. Então, ela também entrevistou muitas crianças e ela era uma daquelas pessoas que ela não acreditava, né? E aí começaram a surgir os casos para ela, né? Ela começou a ter, digamos, material de pesquisa, né? Ela começou a investigar. E aí um dia ela falou assim, né? Eu não acredito em reencarnação. Eu tenho certeza de que ela existe. Então, esse é um daqueles casos de que o cientista vai ali, né, no ceticismo, e começam a aparecer tantas evidências que para ele aquilo fica tão forte. Ele fala, não é possível. Né? Depois de tantas coisas, né, imagine. Ela tem um relatório de, nessa época, de aproximadamente 1.000 casos. Então, 1.000 casos é uma quantidade enorme, é um tempo de vida dedicado, né, a essa pesquisa, a essa busca grande, para chegar a esse momento de dizer que ela não acredita, não. Ela tem certeza de que a reencarnação existe. Então, está dando para compreender como é que a ciência vai caminhando e transitando para, né, chegar a ter fortes evidências de que a reencarnação é um processo que ocorre? Esse aqui também ainda está em atividade. Ele foi diretor, né, da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar, né, dessa mesma universidade. É professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. E ele também fez estudos com crianças, né? Como eu disse, o grande público eram as crianças, já pelos motivos já explicados, que pareciam recordar de vidas anteriores, né? E também essas que tinham essas lembranças pré-natais, né? De acordos, de porquê, alguns dizendo de como foi que foi feita essa escolha. Ele tem esse livro, né, que é um dos mais conhecidos, né, que é Vida Antes da Vida, e que ele ali, né, passou 40 anos de investigação sobre reencarnação, né? Nesse grupo aí de pesquisa, desse setor de estudo de percepção da Universidade de Virgínia. E aqui eu não vou dizer o nome da plataforma para não fazer propaganda, mas existe esse documentário, né, de alguns episódios. Ele não é um documentário religioso, né, mas vocês vão ver, inclusive, lá, crianças, né, que já não são mais crianças, que já são adolescentes, e com Jim Tucker participando do documentário. Não é? E vocês vão ver como as famílias, né, porque muitas dessas famílias elas não acreditavam. Inclusive, muitas eram evangélicas, muitos protestantes, ou alguns que não acreditavam em nada. E aí chega alguém na família e começa a dar esses relatos. Então, assistam, que são alguns episódios, né, tem outros temas também, mediunidade, né, trabalho assim, de médiuns, né, porque em alguns países médium é um trabalho. E vocês vão encontrar, se eu não me engano, é no episódio 6, que fala de reencarnação, que tem esses casos dessas crianças. É interessante. Preciso rever mais uma vez. E aqui no Brasil, né, que desencarnou em 2003, né, Hernando de Guimarães Andrade, que talvez vocês já tenham encontrado vários livros, né, dele, ele também tem uma produção muito grande. Então, ele tem algumas obras, né? Ele é engenheiro, parapsicólogo, pesquisador de reencarnação e foi professor de pós-graduação da USP, né? Então, essas obras, as mais conhecidas, Um Caso que Sugere Reencarnação e Reencarnação do Brasil. 8 casos registrados e 75 estudados. Né? Porque alguns são estudados e alguns eles conseguem aprofundar. Né? Porque tem mais dados, porque tem algumas crianças que dão dicas, né? Falam 2, 3 frases, 4 frases ao longo daquele período que elas lembram. E tem outras não, né? Que além de falar, conseguem dar muitos dados. Então, quando se encontra um caso desse, é claro que o pesquisador vai, né, debruçar, vai passar mais parte do tempo investigando esse caso e não outros. Então, ele fez estudos com crianças entre 2 e 4 anos, com recordações reencarnatórias, e foram registradas com devida precisão, né? Nome, localidade,
E ele também, né, ele fez trabalhos também junto com Ian Stevenson. Inclusive, eles se conheceram, né, e se encontraram aqui no Brasil. E aqui tem algumas pesquisas no Brasil, aqui, né, de universidades, alguns programas de pesquisa, e que também, né, não são programas que vão estudar do ponto de vista religioso, né, mas vai se tratar a espiritualidade. Esses todos também são na área de saúde. E aqui a REUP, né, é uma rede que ela é baiana, né? Então, o professor que ele é o responsável por essa rede, ele é da Universidade Federal da Bahia. E eles fazem, inclusive, seminários, fazem na época da pandemia, né? Eu até, algumas pessoas aqui do centro, a gente conseguiu trocar essas informações e participamos dessas mesas, desses debates, para ver como é que as pessoas aqui no Brasil estão fazendo essas pesquisas. E tem uma galera. Inclusive, tem essa pesquisa aqui em andamento, né, que é do NUPES, que eles estão fazendo levantamento de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Então, eles pedem, né, que se alguém conhece ou se alguém tem, que vão lá no site, né, preencham, informem, porque eles estão, né, buscando mais casos aqui no Brasil. Tem outras pesquisas também, né, de EQM, por exemplo. Mas eu trouxe essa, né, que foi o tema que a gente mais abordou. Então, aqui, alguns relatos, já vou terminar a rir para você não me expulsar, relatos de memórias espontâneas. Então, tem esse caso da reencarnação, né, o caso do bombeiro Mark. Foi uma criança que chegou até o consultório da doutora Ellen Wambach. E por quê? Porque com 2 anos ele começou a demonstrar, né? Ele começou a demonstrar tanto conhecimento quanto interesse pelo Corpo de Bombeiros. Só que não era só o interesse de ver, eu vi o carro passar, gostei, passei na frente. Não, ele sabia procedimentos, né? De como fazer, de como agir em uma determinada situação, né? Você tem um fogo aqui, como é que eu ajo? E ele não tinha parentes, ele não visitava o Corpo de Bombeiros, ele não tinha relação direta com nenhum bombeiro e nem nenhum material informativo, né? E essa criança começou a falar muito isso. Então, né, já despertou, peraí, né, tem alguma coisa aqui que a gente precisa olhar. E aí, aos 3 anos e meio, ele apresentou um quadro depressivo, né? Então, ele ia para a escola, já estava ali muito triste. E aí começaram a perguntar, né? Aconteceu alguma coisa? E aí ele falou assim, né? Não, eu estou com saudade dos meus filhos e da minha esposa. Então, mais uma, né? Ele deu mais uma evidência, mais um dado, né? Para que essa pesquisa pudesse ser, né, feita de uma forma mais profunda. Então, foi nessa sugestão que buscasse um terapeuta que ele acabou, né, encontrando Ellen. Então, ele falava, né, que ele tinha recordação de quando ele foi um bombeiro. E não era só eu fui um bombeiro, ele dava o nome, né? Quem era, que era um bombeiro, que era Mark, tá vendo? Ele dizia que ele era o capitão, dizia qual era a cidade que ele tinha atuado, que ele era casado, né, quantidade de filhos. Então, não é só aquela criança que diz, né, começa a contar uma história, né? A criança que vai falando e vai apresentando essas evidências que são investigadas e são analisadas de uma forma, né, digamos, mais comprometida. Então, esse bombeiro aí, tá vendo? Ele desencarnou algumas décadas antes. Então, tem casos que eram um período de tempo pequeno, mas aí foi algumas décadas, mas assim, mesmo assim, foi possível, né, fazer essa constatação. Algumas vezes eles levam, né, tá vendo? Eles sabem o endereço, o nome da esposa, dos filhos. Inclusive, né, foi um detalhe muito surpreendente, porque ele sabia o número do seguro social. Então, a criança chega lá e fala, o número do meu seguro era esse. E assim, não era uma família próxima, não estava na mesma cidade. E tipo, né, de onde veio essa informação? Né? Hoje é mais fácil, né? Que, né, tem... Mas assim... E tem esse outro caso que, inclusive, ele está lá ele é entrevistado nesse documentário, né? E é muito engraçado, né? Engraçado, não, curioso, a relação que essas pessoas, né? Porque às vezes a gente fica, poxa, por que eu não lembro? E algumas entrevistas que eu vi com pessoas que lembram, não posso dizer boa parte, mas assim, alguns que me chamaram a atenção é a forma como encara aquilo. Porque por mais que eles tenham aqueles dados, que eles lembrem daqueles episódios, tem uns que eles não querem. Tipo, isso parece que é possível, mas assim, eu não aceito. Então, né, para a gente ver como nada, né, é taxativo e é certo, e como ser humano, né? Imagine, se uma vida só aqui já está difícil para a gente compreender e dar conta, imagine todas as outras.
Então, ele também, né, nasceu nos Estados Unidos, ele tinha uma família cristã que não acreditava em reencarnação, né, ali ele com a família. E também, a partir dos 2 anos, ele começou a relatar um acidente de avião, né? E ele tinha pesadelos. E ele acordava gritando, falando que tinha um homem preso. E aí também, né, começou a trazer mais informações. E ele também tinha esse crescente interesse por aviões, né? Ele continuou durante muito tempo, continuou dando indicações sobre essa vida, né? Ele falou que ele pilotava, né, um avião, que esse avião foi abatido pelos japoneses. Ele chegou a dar o nome de um navio, e esse navio teve uma controvérsia, né? Porque quando ele deu o nome do navio, porque encontraram pessoas que serviram, né, que participaram da mesma guerra, que ele morreu, e alguns falaram, não, esse navio não existia. E depois, quando eles começaram a investigar, encontraram, né? Inclusive, no documentário, não vou dizer não, senão vai perder a graça. Eu vou deixar que vocês procurem. Ele fazia também relatos de cenas de combates e do avião dele abatido, entendeu? Então, a gente vê, não é só, eu lembro de uma vida, né? Eu lembro, mas eu também trago detalhes e te dou coisas que você pode pesquisar e buscar. Então, né, resumindo o que a gente viu até agora, então a gente viu nessa evolução e evidências históricas sobre essa ideia de reencarnar, definições e esclarecimentos sobre o contexto, né, do que tange a reencarnação da visão espírita, né, como a necessidade de esquecimento, né, como uma forma de evoluir, a reencarnação como justiça divina, e aspectos científicos da pesquisa de reencarnação, e também alguns pesquisadores, né, claro, não dá para trazer todo mundo, nem todas as experiências, mas assim, pesquisem, tem muitos livros, né, se alguém tiver interesse, esse é um tema que me interessa, então é um tema que eu tenho lido, né, inclusive tem livros lacrados que eu não consegui nem dar conta ainda, mas assim, eu acho que é um tema bastante interessante, né, ainda mais para, como eu disse, eu também faço, né, pesquisa, não desse tipo de pesquisa, mas assim, então, quando a gente já está acostumado, né, a viver nesse ambiente, trabalho na universidade, né, então, a gente quer buscar. E aqui eu vou trazer, né, uma frase que serve também para a vida, né, não só para essa aula, né, que foi de Ian Stevenson, quando ele estava ali falando também, inclusive, da doença dele, né, que ele, né, falando, pensando, analisando aquelas crianças, né, e que isso também para ele era uma forma de ele passar a pensar, né, o que está acontecendo aqui? Será, né, mesmo, né? Porque, como eu disse, não é todo investigador que começa uma pesquisa, né, achando que não, né? Não, isso aqui está ok, né, eu só vou querer confirmar. Tem gente que começa, né, para tentar buscar o contrário. Então, ele fala assim, não deixe ninguém pensar que eu conheço a resposta. Ainda estou procurando-a. Ou seja, ele, né, por mais que ele tenha se debruçado por muitos casos, tenha uma quantidade de artigos publicados imensa, tenha muitos livros, ele ainda fala que ele ainda está procurando. Então, eu acho que isso serve para a gente, né? Para tudo que a gente escuta. Às vezes a gente está numa aula que está, ok. Mas assim, né? Bora procurar, bora pesquisar, bora também ver, né? O que é que tem aqui, né? Fazer uma análise crítica do que a gente recebe, né? Então, aqui tem algumas referências, a das ilustrações. E agradeço a atenção. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não entendi. O documentário? Você não viu a diquinha lá, não? Eu falo daqui a pouco. Então, alguém mais tem algum comentário? Vocês conseguiram? Ficou claro para vocês? Sim. Deu para entender como é que a ciência, né, se organiza, se estrutura e se move, digamos assim, para conseguir, né, dar conta disso que para a gente, né, a reencarnação existe, mas de como a ciência está, inclusive, nos ajudando, né, a dizer, está vendo, né, que eu tinha essa ideia de que era isso mesmo e que existem outras formas que me fazem, né, ter mais certeza? Pronto? Podemos, então, devolver o microfone para as meninas para fazer o encerramento. Muito obrigada pela paciência, pela atenção.